Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né, Felipe? Amém. Bom poder estar aqui na presença do Senhor, junto com os irmãos, com as irmãs, com o Felipe. Algo que eu sempre falo aqui é sempre motivo de muita alegria para nós. Podemos estar gravando essas lives e abençoando, né, as nossas vidas mesmo e também a vida dos irmãos e as irmãs que nos acompanham. E hoje é um dia especial, né? Hoje é dia das mulheres. Eu quero parabenizar todas as mulheres da nossa igreja, todas as mulheres desse Brasil, abençoado por Deus. E eu espero que Deus continue, como sempre fez ao longo da história, na vida de muitas mulheres, que Ele continue renovando a sua força, a sua energia, o seu vigor e essa capacidade que você tem de ser mulher. Ser mulher é um dom especial de Deus. Sem esse dom não haveria criação. Sem essa sensibilidade da mulher não haveria sentimento, porque o homem é razão, a mulher, na maioria das vezes, é sentimento, né? E esse equilíbrio ele é fundamental para o andamento de todas as coisas, né? A Bíblia ela é repleta de mulheres que mudaram a história do povo de Israel. A gente vai ver a ação das mulheres no ministério de Jesus. Eu chamo essas mulheres de empreendedoras do reino de Deus, porque eram essas mulheres e mulheres ricas que financiavam, né, o ministério de Jesus, mantinham ali aquilo que era necessário, aquilo que era básico para que eles pudessem se alimentar, ter acesso a muitas coisas daquela época, né? E Jesus então podia desenvolver o seu ministério com tranquilidade. Houve uma participação então muito importante das mulheres no ministério de Jesus, e duas delas eu posso destacar aqui, era Marta e Maria, que financiavam, né, grandemente o ministério de Jesus. Então fica aqui os meus parabéns a todas as mulheres pelo dia de hoje, Dia da Mulher, e que Deus abençoe profundamente, ricamente, poderosamente a sua vida, e que o Espírito Santo de Deus lhe inspire e lhe capacite cada vez mais a ser um instrumento de Deus, de bênção de Deus na vida da igreja, na sua casa, na sua família, onde quer que você esteja. Que Deus abençoe a sua vida e te use poderosamente. Essa noite eu quero compartilhar com vocês um salmo que eu gosto bastante, é um salmo de Davi. Davi, ele é uma pessoa muito especial na Bíblia, porque ele acaba se tornando base para muitas coisas, para o cumprimento de muitas promessas de Deus na vida de Israel. Ele entra na genealogia de Jesus, ele é uma figura muito importante no reino de Israel. E uma das coisas que eu quero destacar na vida de Davi era a sinceridade de coração dele na presença de Deus. E é isso que o destaca dentre todas as pessoas de Israel, é essa sinceridade de coração dele, né? Deus ele vai falar através de Samuel, ou vai falar com Samuel, e ele vai dizer assim: olha, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, eu vejo o coração do ser humano. E quando a gente olha para o Davi relatado na Bíblia, a gente vai ver que Davi ele não tinha lá tantas condições assim. E Deus ele gosta muito dessa ausência de condições para usar. Porque quando ele pega essas pessoas que não têm tanta condição, que às vezes é até mesmo isolada da família, como foi o caso de Davi, né? E usa essas pessoas, o que é exaltado ali não é mais o guerreiro, não é mais a pessoa, mas o poder de Deus, que renova, que restaura, que abençoa, que capacita, que encoraja, que dá força. Ou seja, é o poder de Deus que realiza tudo na vida do ser humano. E esse ser humano que realiza as obras de Deus, como Davi, ele devolve para Deus o reconhecimento, a adoração, o louvor. Ele fala: olha, não fui eu que fiz, foi Deus quem fez. Quando a gente olha ali, né, a experiência de Davi com Golias, é nítido, é claro, né, a ação de Deus. O próprio Davi fala isso: eu não vou contra você com espada, nem com escudo, nem com lança,
Ou seja, meu instrumento de guerra, meu instrumento de defesa e de proteção não está no espada, não está no escudo, não está na lança, mas está em Deus que vai adiante de mim pelejando as nossas causas e as nossas batalhas. E esse salmo que eu quero ler, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar da forma como nós devemos proceder na presença de Deus, para que a nossa vida seja tocada, abençoada, renovada, fortalecida em todas as áreas e em todos os momentos. Esse salmo é o salmo de número 40, que diz assim, eu vou ler versículo, e a gente vai comentando eles. O salmista diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Existem muitas formas de se esperar em Deus. O salmista Davi fala, olha, eu espero, mas eu espero com confiança. Ele não está esperando simplesmente por esperar, mas junto com o esperar, ele acrescenta a confiança, porque às vezes eu posso estar esperando o Felipe, para nós gravarmos uma live, mas não estou com aquela confiança que ele vai conseguir chegar. Eu não tenho aquela confiança que ele vai conseguir desenvolver isso. Entende? O salmista Davi não, ele estou esperando, mas eu estou esperando com confiança pelo Senhor. E quando ele joga em Deus toda a confiança dele, a gente percebe que Deus aqui, ele se vê forçado a nos ajudar, porque depositamos a nossa confiança total nele. Deus aqui, eu não sei se seria a melhor expressão, Felipe, mas ele se sente constrangido. No Salmo 91, que nós refletimos, Deus ele vai dizer assim, porque a mim se apegou com amor, eu tenho que livrá-lo. Porque ele direciona, essa fé, essa confiança totalmente em mim, ou seja, ele já não está mais olhando para mim e olhando para os recursos dele. Ele não está mais olhando para mim e olhando para as capacidades dele. Ele está olhando só para mim, ou seja, é eu ou eu. É igual eu falei com você. Sim. Você tem duas escolhas. Ou aceita, ou aceita. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, e somente em Deus, ele só tem duas escolhas. Ou ele age na nossa vida. Então, Davi, ele fala, olha, eu esperei com confiança. E o que Deus se vê forçado a fazer? Ele se inclina para Davi quando a coisa ficou mais complicada e mais apertada. E eu acho isso muito bonito em Deus. Porque Ele permite que a gente vá até o nosso limite. Para a gente entender que, a partir dali, é Deus agora que está agindo. A partir dali eu estou reconhecendo que já não é mais pela minha condição, pela minha capacidade, pela minha força, porque aqui agora o salmista Davi, ele clama por socorro, olha, não tem mais jeito, Deus. E o que Deus faz? Ele vai e livra, o salmista, como diz assim, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. No versículo 2 ele vai falar do livramento. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Deus fez o tratamento completo. Tirou ele do poço de perdição. Tem um paralelo aqui com o Salmo de número 130, porque lá no Salmo de número 130, o salmista diz o seguinte, que das profundezas ele clama a Deus, e Deus ouviu ele lá embaixo, no fundo do poço, Então, aqui Davi fala, eu cheguei no fundo do poço. A gente tem essa expressão no nosso dia a dia, cheguei no fundo do poço. Mas o que eu acho tremendo é que esse que espera em Deus, quando ele chega no fundo do poço e acha que não tem mais jeito, Deus age poderosamente na vida dessa pessoa e restaura essa vida e tira ela do fundo do poço e coloca sobre a rocha que está acima do poço, E aqui Deus ele dá um tratamento de livramento completo. Ele tira do poço, Ele coloca os pés sobre uma rocha e ele também firma os passos. Nos exalta em todas as áreas e também em todos os sentidos. E não somente nisso, porque aqui Deus está tratando da forma física
e também na forma emocional, espiritual da vida do próprio salmista em si. Porque depois que Deus trata desse livramento físico, tirando ele do poço, firmando os pés, colocando ele sobre uma rocha, Deus ele trabalha no interior dele também. Ele me põe nos lábios um novo cântico. Que cântico é esse? Eu não sei. Mas o salmista aqui fala, é um hino de louvor a Deus, né? Um hino de louvor ao nosso Deus. E Deus aqui, o salmista vai dizer, olha, Deus ele vai usar essas coisas como testemunho. Muitos, né, está aí no texto, verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Porque tudo que Deus faz na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, no universo, todo e qualquer mover de Deus é para que o ser humano o reconheça. É para que o ser humano perceba em todos os seus caminhos, em todas as situações, é para que o ser humano entenda aquilo que Jesus falou com os discípulos. Sem mim nada podeis fazer. É para que esse ser humano aprenda, com o salmista Davi aqui, a confiar no Senhor, porque confiar é um trem muito difícil. Né? O Felipe não sabe se eu confio plenamente nele. Eu também não sei se o Felipe confia plenamente em mim. Né? Mas a gente precisa elevar esse nível de confiança a Deus, porque Deus é Deus. Uma coisa que eu já falei em muitos momentos, em muitas lives, em muitos momentos na igreja, é que Deus ele é perfeito. E se Deus é perfeito, a perfeição, ela não decepciona ninguém. Porque a perfeição é perfeita, até redundante, né, Felipe? É. Então, se eu olho para esse Deus, eu falo assim, ele é um Deus perfeito, como que aquilo que é perfeito pode decepcionar? Se nós nos decepcionamos com Deus, é porque esse Deus que nós conhecemos, ou a visão que nós temos de Deus é completamente errada. Deus não decepciona, ele é perfeito. O verdadeiro Deus não decepciona ninguém. Eu decepciono. O Felipe decepciona. As pessoas ao nosso redor nos decepcionam. Mas aquele que confia no Senhor jamais é confundido. Isso é muito importante para nós. Então o salmista fala, olha, eu estou esperando, mas eu estou esperando com confiança, porque eu sei, e eu vou usar a expressão de Paulo, em quem eu tenho crido. O próprio salmista Davi vai dizer no Salmo, acho que 27, ele vai dizer que ele pereceria se não cresce, que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Porque é essa ação de Deus, esse mover de Deus, essa certeza que nós temos, de que se nós estamos chorando à noite, quando não conseguimos perceber a revelação por causa das trevas, da escuridão, da angústia, da dor, né? A noite ali é muito mais simbólica e teológica do que uma noite em si, mas a noite é essa ausência de clareza, de discernimento, né? E ele fala, olha, quando eu estiver nessa ausência de clareza e discernimento, eu estou chorando, mas a alegria vai vir na revelação. A alegria sempre vem pela manhã. Por quê? Nós esperamos com confiança. E esse Deus é um Deus que age o tempo todo na vida, na história do ser humano. Porque ele usa esses movimentos, essa ação, né? Deus usa esses movimentos e essa ação, primeiro, para nos abençoar, porque Deus nos ama. Segundo, para tornar notório o nome dele, porque quando eu canto o cântico de louvor e adoração, foi Deus que fez. Aleluia! As pessoas vão ouvi-lo. E o salmista aqui vai dizer, essas pessoas temerão. E a expressão temer aqui não é ter medo. Às vezes a gente entende, ou traduz, ou compreende algumas palavras até no português errada. Né? Temer aqui é prestar a devida reverência a Deus. É saber que Deus é real. Que Deus não é uma invenção. É saber que Deus está presente em todas as áreas da vida, em todos os momentos. Não somente no templo, né? Mas em todas as áreas. Davi vai dizer assim, a terra está cheia da bondade de Deus, ou da presença salvadora de Deus, e se a gente for para o Novo Testamento, cheia da graça.
Porque bondade no Antigo Testamento e graça são sinônimos. E graça é desejo ardente de salvar. Ou seja, o tempo todo, Filipe, olha que Deus maravilhoso. Deus quer salvar. A ponto de o nome de Jesus ser traduzido pelo quê? Deus salva. Quando eu olho para Jesus e falo Jesus, a informação que deve descer ao meu coração é: eu estou diante de um Deus que salva. Não é um Deus que condena, não é um Deus que castiga, é um Deus que salva. É um Deus que nos leva com paciência até chegarmos no fundo do poço, onde esgota os recursos nossos, para que Ele haja e nos tire do fundo do poço e nos exalte por aí. Porque aí, essa pessoa que chegou no fundo do poço, ela reconhece plenamente que foi por pura graça. Porque ninguém consegue sair do fundo do poço sozinho. Você já cavou algum poço na vida, Felipe? Não, ainda não. Poço não. Mas a gente tem ideia de como é um poço, né? Sim, Se você sim. cair lá dentro do poço, você consegue sair de dentro dele sem uma corda? Dá para escalar? Ou você, a partir do momento que... Primeiro eu entendo que poço tem as paredes tudo de terra, né? Sim. Você caiu lá embaixo, tem água, você está molhando, está molhado. Como é que você sobe aquela parede de barro sem nada? Não tem jeito. Não tem como firmar, não tem como... Então, assim, sem auxílio, ninguém sai do fundo do poço. Eu entendo dessa forma. Então, quando ele chega no fundo do poço, ele reconhece: olha, foi Deus que me salvou. Foi Deus que me deu esse livramento, né? E como eu disse, o livramento de Deus, a ação de Deus na vida do ser humano é sempre plena, é sempre completa, é cheia de graça, é cheia de misericórdia, é cheia de restauração física e também restauração emocional, porque a ação de Deus na vida nossa é sempre para nos alegrar, é sempre para nos engrandecer, é sempre para nos exaltar e colocar nos nossos lábios um novo cântico. Porque essa expressão novo cântico, ela está muito ligada com uma inspiração, algo que mexe com a profundidade do nosso ser. Sabe, eu estou plenamente inspirado, então eu compus essa canção e ela fez um grande sucesso. E as pessoas, ao ouvirem essa canção da vida, da vida daquele que recebeu o livramento, ela fala: foi inspirado mesmo. Tem uns cantos que a gente ouve, né, Felipe? Sim. Você percebe que houve uma inspiração muito profunda de Deus. Toca na alma, toca na carne, toca em tudo quanto é área da vida do ser humano, e fala: não tem como dizer que não foi Deus ou o Espírito Santo quem inspirou, né, a vida de quem compôs esse hino. Mas Aí eu vejo assim, pastor, existe uma complexidade tão grande no nosso ser, né? No nosso existir, que dentro de cada um de nós, a gente tem esse senso de eternidade, e isso às vezes nos confunde e nos leva a achar que somos autossuficientes, e infelizmente, às vezes, ou felizmente, a gente tem que passar por esses momentos de dificuldade para entender que a gente não consegue fazer nada, que a gente precisa desse Deus, né? A gente precisa infelizmente, chegar no fundo do poço para poder ver com os olhos espirituais que a gente precisa desse Deus. A vida é complexa. Demais. Demais a conta. Porque aquilo que a gente estava conversando aqui, tudo na nossa vida A gente fugiu a palavra aqui da minha cabeça, tem uma palavra muito usada por Einstein. Ela vai vir. Mas Jesus me ajuda. Não é relativo, né? Relativo. Sim. Tem a teoria da relatividade. Tudo é relativo. Nada na nossa realidade é absoluto. Só Deus é absoluto, porque Ele está fora da realidade. Ele interage na realidade, mas Ele está além da realidade. Sim. Então, dentro da relatividade da vida, é algo que a gente já falou em outros momentos, né? Mas sempre superficialmente, porque é muito profundo isso. Eu só entendo a eternidade diante da morte.
A morte em si é um instrumento dentro da minha relatividade, morte, eternidade, porque morte é o fim, eternidade é a continuação de todas as coisas. Eu só entendo isso diante da morte. Sim. Eu só entendo a eternidade quando eu chego na limitação total da eternidade, que está presente na morte ou na aniquilação total de tudo, né? Então, eu só vou entender certas coisas da graça, do amor e do projeto de Deus no fundo do poço. Eu só vou entender a salvação de Cristo quando eu olhar para a cruz. Porque a cruz ela vai falar para mim não da salvação. Ela vai falar para mim do salário do pecado, que é a morte. Quem vai falar para mim da salvação é o Cristo ressurreto. Ele pagou o preço do pecado na cruz. Mas é a ressurreição, porque a ressurreição nada mais é do que a aprovação de Deus. Ou seja, a ressurreição é Deus dizendo assim, olha, eu aceitei o preço, o sacrifício pelo pecado. Então, quando Deus ele ressuscita Jesus, ele rasga a cédula que pesava contra nós e nos transporta para a eternidade. Isso é maravilhoso demais, porque a cruz vai falar da morte. Então, quando eu chego diante dela e eu sei que eu vou morrer, eu só tenho uma solução. Ou eu creio no que Jesus fez, ou eu morro. É o salto da fé. Porque só o salto da fé me tira da relatividade. Porque diante da fé não tem relatividade, é fé. Não tem razão plena, é fé. Porque a razão vai até um limite na vida do ser humano. E ela é profundamente importante. Mas a partir daí você tem que dar o salto da fé. Ou você crê, ou você não crê. Quando eu creio, o crer aqui é entender a realidade e profundidade do próprio Deus em si. E esse Deus ele é galardoador de todo aquele que se aproxima de Deus. Porque toda pessoa que se aproxima de Deus tem que crer em quê? Que Ele é real. Sim. Independente de qualquer coisa, o que a gente sempre repete, né? Se Deus fizer, é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Por quê? Deus está acima de todas as coisas. Ele é Deus no fundo do poço, fora do poço. É o que os textos bíblicos vão dizer. Para onde eu vou me fugir da tua presença? Se eu subir no mais alto céu, no mais alto nível da espiritualidade e tudo, o Senhor está lá. Se eu descer no mais profundo abismo, o Senhor está lá também. Não dá para se ausentar. E isso é maravilhoso demais. Sim. Porque no fundo do poço tem graça. E às vezes é o fundo do poço que nos revela a graça. Tem muito crente, mal crente, superficialmente crente, porque não chegou no fundo do poço. Não entendeu o significado em si ainda do pecado na vida do ser humano. Não entendeu ainda o que significa confiar plenamente em Cristo ou em Deus, porque o salmista Davi está assim, eu não estou confiando no meu exército, na minha autoridade de rei, nos ouro que eu acumulei aqui, eu só estou esperando confiante pelo Senhor. Quando Jesus ele trabalha com um jovem rico, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala dos mandamentos, da forma como a gente vive aqui, ele fica feliz, eu já pratico isso. Ou seja, de certa forma, era um crente. Mas o que Jesus fala com ele, Felipe? Fala para ele vender todos os bens, né? Abrir mão, né? Vai e vende. Me segue. E você terá um tesouro aonde? No céu. Ou seja, Jesus aqui ele não está falando de vender bens em si. Ele está falando, olha, não fica preso àquilo que é material. Sim. Onde estiver o teu tesouro, vai estar o teu coração. O que Jesus ele vem fazer aqui quando nós no fundo do poço é entender que enquanto eu estiver preso nessa vida, na carne em si, a Bíblia vai chamar de carne, né? Eu estou preso aqui, mas eu tenho que subir
Eu tenho que elevar. Eu só consigo elevar, aliás, eu não consigo, eu sou elevado, porque é Deus quem vai me santificar. É Deus quem vai me tirar dessa nova realidade. É Deus quem vai me purificar. É Deus que vai limpar a lama. É Deus que vai fazer tudo o que é necessário na minha vida. O que eu preciso fazer? Confiar. Somente confiar em Deus. E, né, através dessa confiança e do reconhecimento, eu preciso testemunhar. Porque Deus ele faz isso para eu cantar, Felipe. Sim. E se a canção for bem cantada, todo mundo ouve e canta. É impressionante, né, a forma como a canção ela toca mais profundamente, mais fácil o coração de quem ouve, do que o discurso em si. É o cântico, né? Um cântico de amor, um cântico de alegria. A canção em si, ela tem esse poder de mudar a realidade e mudar o ambiente. Eu acho que até por isso que o Ministério de Louvor é tão atacado em si. Atacado porque às vezes muitas pessoas que estão no Ministério de Louvor não conseguem perceber isso, né? E atacado porque o diabo não quer que as pessoas se alegrem no Senhor. Porque a alegria no Senhor é o quê? A nossa força. A nossa força. E eu preciso entender o que é essa alegria. Eu percebo essa alegria na adoração de Paulo e Silas no cárcere. Lembra? Sim. Eles foram chicoteados, julgados no cárcere inferior, porque o cárcere inferior era a parte inferior da pior parte da prisão. Se tinha um lugar ruim na prisão, o cárcere inferior era pior um pouquinho. É o porão da prisão. Não. E o que eles estavam fazendo ali? Adorando, cantando, Felipe. Eles podiam estar reclamando, choramingando, murmurando. Deus, a gente só estava pregando a tua palavra, testemunhando. O que a gente ganhou com isso? Lambada nas costas e prisão, e na pior delas. Mas o que eles fizeram? Eles adoraram ao Senhor. E a música naquele lugar de dor, de lamentação e de sofrimento mudou o ambiente. Foi como um terremoto. Eu vejo esse terremoto, ele foi literal, mas muito mais simbólico, você imagina. Não tinha estrutura para aguentar terremoto ali, ia cair tudo na cabeça deles. Sim. Mas abalou o cárcere. Abriu as cadeias, libertou Paulo e Silas e libertou o carcereiro. O carcereiro estava ali preso com eles. O carcereiro era prisioneiro também. Colocado preso ali só para cuidar deles. A ponto do carcereiro tentar suicidar. Porque se saísse um dali, se perdesse um dali, ele morria. Ele não era nem dono da vida dele, né? E Paulo tranquiliza, nós estamos tudo aqui, fica tranquilo. E Deus só permitiu isso para te salvar. Eu preciso entender isso. Desse mover de Deus na minha vida, até mesmo quando eu estou no fundo do poço. Porque Davi, no fundo do poço, ele estava confiando em Deus. E tem outros no fundo do poço. E tem um detalhe, né? Tipo, quando eu estou no fundo do poço e eu reconheço que existe um Deus, que só Ele é capaz de me tirar dali, eu posso ter fé suficiente, porque eu sei que Ele vai me tirar, e quando Ele me tirar, ainda vai... a minha vida vai servir de testemunho dessa graça. Né? Quando Deus ele manifesta o seu poder em nós, nós servimos de testemunho para outras pessoas. Né? As pessoas vão olhar para a gente e falar, por que você está cantando isso? Aí você pode pregar o Evangelho. Verdade. Essa sempre será a deixa para a pregação do Evangelho. Cara, eu estou olhando para você, sua família é assim, você é assim, alegre, está sempre, né? Eu vou usar uma expressão do mundo aí, um alto astral. Uhum. Não é alto astral, é Deus. É Deus. Né? Foi Deus que fez. Aí você abre a porta do coração do outro para a sua pregação do Evangelho. Aí o poder salvador de Deus é tremendo. Porque o Davi vai dizer isso. Eles vão ouvir o meu cântico e vão
prestar a devida reverência a Deus. É impressionante como Deus age no fundo do poço. Aliás, é no fundo do poço que Deus age. Fora do poço é a gente que louva. Sim. Quando tu está tranquilo, Deus não precisa agir, Felipe. Ele Verdade. precisa ser adorado. Deus age no fundo do poço. Então, eu preciso entender esse movimento, essa dinâmica de Deus. Porque se eu não entender também, porque uma das coisas que vai fazer Deus agir, me abençoar e até mesmo me tirar do fundo do poço, é a sinceridade do meu coração. Davi, ele inicia o salmo dizendo: eu esperei confiantemente pelo Senhor, antes do fundo do poço. Porque ele vai deixar muito claro, e ele me ouviu quando, mas ele já esperava em Deus, porque esperar em Deus, ele já fazia isso nas adorações, nas orações, né? Antes mesmo dele ser ungido como rei de Israel, Deus declara: eu conheço o coração dele, eu vi o coração dele, é um coração sincero. Então, assim, esperar é isso. É andar dia a dia, colocar: olha Deus, eu estou sempre esperando, para quando eu cair no fundo do poço, porque é ali que Deus vai agir. É um reconhecimento, né? Reconhecimento. Acho que a verdadeira canção, né? A verdadeira adoração das nossas vidas é isso. É expressar para o mundo esse reconhecimento, né? E as pessoas vão ver. Vamos ver. E o salmista Davi, ele vai dizer aqui no nosso salmo, continuando, versículo 4, para a gente terminar aqui: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Porque lá no fundo do poço você encontra com tudo quanto é tipo de gente, Felipe. Sim. Você encontra com os falsos profetas, você encontra com as falsas promessas, porque aonde é que o falso profeta age? Onde é que o político age? No fundo do poço. É no fundo do poço que tudo acontece. Quando tu está bem, eu não tenho que te prometer para você votar em mim, Felipe. Verdade. Você acha que político quer resolver algum problema? Não, ele não pode resolver problema. Político não pode resolver problema de saúde. Político não pode resolver problema de educação. Político não pode resolver problema de segurança. Por quê? É isso que elege. Porque enquanto você estiver no fundo do poço, você vai cair nas promessas dele. Sim. Então é ali que Deus vai agir. É lá que você vai encontrar com toda a sorte de teologia, de ideologia e tudo mais. Só que quando Deus te tira do fundo do poço, que para mim é muito mais simbólico aqui, né? Ele te traz uma revelação. Ele te traz uma nova visão. Ele te dá um novo coração. Um coração alegre, um coração liberto. Um coração que adora Deus. Um coração que conheceu Deus e percebeu Deus lá no fundo do poço. E que agora o exalta eternamente, porque você foi salvo, você foi resgatado, né? Deus pegou você lá no fundo do poço e te colocou. Agora você conhece que Deus, sabe que Deus age. O ser humano precisa entender e reconhecer, o crente precisa entender e reconhecer que Deus é um Deus que age. Paulo vai dizer: tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Porque é nesses momentos de dor que eu entendo o que é tudo. É na prisão que eu entendo o que é ser livre. Verdade. Não é? A revelação, ela vai sempre se dar nos contrastes. Por isso a gente está inserido nessa realidade de bem e mal, luz e trevas. É necessário na nossa realidade isso, porque eu só enxergo dentro do contraste. É no contraste ou na limitação entre a luz e a treva que eu enxergo as coisas. Porque se tudo aqui nessa sala fosse totalmente branco, eu ia ver o quê? Sim. Se tudo fosse só luz, você ia enxergar o quê? Então, nós estamos inseridos dentro do contraste para a gente entender o algo maior. Que aí a gente vai enxergando e vai crescendo cada vez mais e adquirindo sabedoria através disso, né? Então Davi, ele alerta: olha,
O homem bem-aventurado, e a gente pode traduzir bem-aventurança como aquele que tirou a sorte grande. Aquele que confia em Deus. E eu vou usar aqui uma expressão mineira. Por que uai? Deus é dono de tudo, Felipe. Deus é o que concretiza tudo. Sim. Deus é o que governa sobre todas as coisas. Então, aquele que confia em Deus, obriga Deus a agir na vida dele. Eu gosto muito do Salmo 27, que tem um pedido de Davi ali, que diz o seguinte: eu quero morar na tua casa. Porque se eu morar na tua casa, eu tenho mais chance de me tornar chegado. Se eu morar na tua casa, eu tenho mais chance de te convencer a passar para mim a sua herança. Se eu morar na tua casa, eu vou comer o que você come. Sim. Agora, irmãos, eu quero chamar a sua atenção. Imagine, se a geladeira lá da casa... Tem um milho lá, né, Felipe? É chique lá dentro, você imagina. A de Deus. Se o pudim que a mãe da gente faz para a gente é uma maravilha, você imagina o que está na geladeira de Deus. Então Davi fala, olha, se tudo que eu tenho, que Deus já está me dando nessa vida aqui, é tremendo e é maravilhoso, imagine lá na casa dele. Se tudo que eu tenho aqui no meu palácio, na minha casa, é maravilhoso, mas eu não quero ficar aqui não, Deus. Eu quero ir para a tua casa. Então Deus, você fala assim, quem tira a sorte grande é quem confia em Deus, porque Deus jamais desampara aqueles que conhecem o nome dele, jamais. Deus não decepciona, porque ele é Deus, perfeito, soberano, eterno, né? Onisciente, onipotente, onipresente, onitudo. Ele é tudo em todas as coisas, né? Então, assim, eu quero desafiar você. Confia no Senhor. Espera no Senhor. Ou eu quero mudar um pouquinho essa palavra esperar para esperançar. Porque a esperançar em si, ela tem a ver com essa atitude de lançar a semente mesmo chorando, que é o que o salmista vai dizer lá no Salmo 126. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, mas eu preciso entender que não é a atitude de semear, é a escolha correta da semente. Porque se você semear mato, você vai colher mato. Sim. Então eu preciso entender e escolher a semente. Deus me dá essa liberdade, Filipe. Olha que Deus maravilhoso. Porque nós estamos diante da semente de tudo na criação. E Deus vai dizer, olha, tudo, a Bíblia vai dizer que você plantar, o que acontece? Você vai colher. É uma promessa de Deus, isso é tremendo, Filipe. Eu preciso só ter sabedoria e escolher a semente. O que você quer plantar? Aliás, o que você quer colher? Semeia o que você quer colher. E Deus vai dar. Deus não tem como, porque é Ele que dá o crescimento. É Ele que dá a vida, é Ele que produz tudo. E a presença dEle interagindo na nossa realidade é o que gera a vida o tempo todo. O que mantém a vida o tempo todo, né? E todos os recursos são direcionados para fazer a semente germinar e crescer. Não importa qual. Se você semeia dor, você vai colher dor. Se você semeia mentira, você vai colher mentira, vai viver uma mentira e assim por diante, né? Então Davi, ele desafia depois do cântico, diz assim, olha, tirou a sorte grande ou ganhou na loteria aquele que confia no Senhor. E não pende para o arrogante, porque o arrogante não reconhece Deus. O arrogante não aceita que é Deus. Ele vai dizer assim, foi por minha capacidade. Foi por minha sabedoria. Não foi. Ele só soube escolher a semente. Entenda isso. Mas quem deu o crescimento foi quem? Deus. Na vida do ímpio e na vida do crente. Ninguém recebe nada que do céu não lhe seja dado. O problema é que Deus já deu tudo. O que falta em muitas vidas para ter prosperidade, ser abençoado, é saber escolher a semente. Tem muita gente que faz e prospera porque soube escolher a semente que queria. E plantou. E Deus deu crescimento, porque é isso que Deus faz. E eu termino aqui dizendo assim, aquela palavra que Deus deu para o Jeremias transmitir para o povo de Israel. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Está falando para todo Israel. Ali tinha crente e não crente. Ali tinha gente murmurando e gente que estava alegre com Deus, né? Mas ele diz assim, para vos dar o fim que desejais.
Então, o que eu desejo? Eu vou semear. E Deus vai dar o crescimento na vida de todas as pessoas, crendo em Deus ou crendo em Deus. Só que aquele que espera no Senhor, ele vai saltar dessa realidade, dessa prosperidade aqui, para uma prosperidade ainda maior. Foi o que o jovem rico não entendeu. Eu quero te colocar Jesus fala com ele, eu quero te colocar numa prosperidade muito maior do que essa que você já tem aqui. Porque ele tem todas as coisas, porque Deus o abençoou, e Deus abençoa todo mundo, e se a gente não é abençoado, porque a gente não está sabendo lidar com as situações em si, para ser, né? Mas aí Jesus fala, olha, mas se você se desprender disso aqui e confiar em mim, porque aqui agora é uma questão de confiança. Você confia em mim? Porque você está perguntando para mim o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. Então eu vou te responder. Você confia em mim? Vende tudo que você tem e eu vou te dar um tesouro no céu. E o jovem rico fica o quê? Ele não estava confiando plenamente em Jesus. Porque se ele confiasse, se ele cresce, se ele acreditasse, ele não ficaria preso àquela realidade que ele já tinha. Ele aceitaria o desafio da fé, que foi o que Abraão fez e foi chamado de pai da fé. Porque a proposta de Deus para Abraão foi a mesma de Jesus para o jovem rico. Larga tudo que você tem e vai para a terra que eu vou te mostrar. E vou te abençoar e te tornar grande. Abraão não pensou duas vezes. Largou as fazendas, largou as posses, né? E foi peregrinar para uma terra que Deus ainda ia mostrar para ele. Então eu quero desafiar você que está nessa live nos assistindo, né? Que vai nos assistir também nessa live, a confiar em Deus. Deus não mudou. Ele sempre será o mesmo, não existe variação alguma em Deus. Ele sempre será Deus eterno, cheio de graça, de misericórdia. E Ele sempre vai estar disposto a nos visitar no fundo do poço. Porque Ele está lá, Ele preenche todas as coisas. Deus não tem como sair do fundo do poço, Felipe. Está lá. Né? E está lá para nos tirar. Está lá para mostrar para aquela que confia no Senhor, que mesmo lá tem livramento, tem graça, tem poder de Deus, tem presença de Deus na vida do ser humano, né? E isso que fortalece o crente. Porque o fundo do poço é só um estado. O fundo do poço não determina o Felipe. O fundo do poço é o fundo do poço, o Felipe é o Felipe. Mas se o Felipe confia no Senhor, o Felipe não ficará no fundo do poço, porque o Felipe vai clamar a quem pode tirar ele do fundo do poço. Clama a mim, responder-te-ei, vou te anunciar coisas que você não conhece, vou te dar livramento, vou te salvar. Foi o que o salmista falou. Ele ouviu a minha voz quando eu clamei por socorro. Tem solução para tudo. Porque Deus interage na nossa realidade. E Deus cria para nós, ou no coração daquele que crê, solução para todas as coisas. Nós vamos orar. E eu quero que Deus abençoe a sua vida nessa noite. E que você o reconheça em todos os lugares. Porque isso vai trazer paz, conforto, segurança e mudança de realidade na sua vida e também no seu coração. Feche seus olhos. Nós vamos orar. Hoje nós estamos gravando, essa live vai ser depois colocada, né? Deu um monte de picuinha aqui na internet, no computador. Mas graças a Deus a gente está conseguindo gravar a live, né? Então nós vamos orar. Deus, eu quero abençoar nessa noite a vida do meu irmão, da minha irmã, cada vida que nos assiste nessa live. Eu quero pedir que a bênção do Senhor entre em cada vida, em cada coração, em cada lar, em cada situação. Eu quero orar, interceder por os pedidos de oração que com certeza vão ser colocados, ó Deus, e pedir que o Senhor esteja agindo na realidade de cada pessoa, porque Tu és um Deus vivo, verdadeiro, presente. Muda a realidade e coloca nos lábios do Teu filho e da Tua filha um novo cântico. Um cântico fora da nossa realidade, um hino de louvor a Deus, para que isso sirva de testemunho da Tua graça, do Teu poder, da Tua presença.
Eu abençoo cada vida que nos assiste nessa live, cada vida que vai nos assistir, e eu faço isso em nome de Jesus. Amém. Quero dizer para os irmãos, membros da igreja, nós, no dia 27, é um domingo, pela manhã, às 9h30 da manhã, nós teremos a reunião do nosso concílio na igreja. Então, você que é membro da igreja, é convidado, é convocado a estar presente no domingo. Nós teremos concílio na nossa igreja. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.